Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que o nosso Mestre Jesus possa estar neste momento envolvendo a cada um de nós na sua doçura, no seu amor. Que bom que aqui estamos para relembrar os seus ensinamentos, para também estudar um pouquinho da doutrina espírita, que é esclarecedora, que é consoladora. Então, é um momento de alegria estar aqui entre amigos, entre irmãos, para a gente aprender um pouquinho mais. Então, o tema da noite de hoje é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nos itens 4 e 5, que trata das causas atuais das aflições. E quem de nós que não passa ou não passou, ou talvez não vai passar por aflições? Todos nós passamos. Então, o que é uma aflição? Buscando no dicionário diz: sentimento persistente de dor, física ou moral, angústia, agonia. Quem nunca passou por aflições? Todos nós passamos. Então, se o tema é causas atuais das aflições, então essas aflições têm uma causa. Aliás, se a causa não é atual desta existência que estamos vivendo, as causas são anteriores às vidas que nós já vivemos lá atrás, das quais a gente não lembra, mas a gente já viveu diversas existências. Então, as causas das nossas aflições são atuais, de agora, ou estão lá de trás. E também vale lembrar que todas as aflições se devem a nós mesmos. No decorrer da palestra a gente vai entender que as nossas dores, nossas dificuldades, nossas aflições provêm de nós, das nossas escolhas erradas. Embora às vezes por nosso orgulho fica difícil, a gente acha que é por conta desse, daquele, mas é por conta de nós mesmos. Então existe um propósito nessas aflições, porque Deus não faz nada aleatório, existe um propósito, existe um porquê. Deus nada faz de inútil, Ele é perfeito. Sempre há um propósito útil em tudo que nós passamos, né? Então, se as aflições, as dores, os sofrimentos pelos quais passamos, eles existem para nos alertar que alguma coisa nós estamos fazendo de errado. Porque existe a lei de causa e efeito. Todo efeito é provocado por uma causa. Isso é lei. Então, tudo aquilo que nos acontece é um efeito e teve uma causa. E se a causa não está nesta existência atual, está numa existência passada. Então, por exemplo, se a gente bebe exageradamente, com o tempo, o que vai acontecer? Adquire uma cirrose. O que foi isso? É a lei de causa e efeito. O efeito foi a cirrose, a causa foi beber demais. Então, em tudo existe a lei de causa e efeito. E ela vigora tanto para o bem como para o mal. Se a nossa escolha foi boa, né, o efeito vai ser bom. Se a nossa escolha foi errada, vai dar errado. Não tem como. Tipo, a gente plantar feijão e colher arroz. Aquilo que a gente planta, ou seja, aquilo que a gente escolhe, lá na frente vai trazer o resultado, né? Como é que a gente vai querer colher flores se a gente plantou espinheiro? Né? Então, é impossível. Então, eu vou ler aqui para nós, no livro, o que diz, porque só a leitura desse texto já é autoexplicativo, mas vamos ler com atenção, que diz assim: as vicissitudes, causas atuais das aflições. As vicissitudes da
são de duas espécies, ou se quisermos, tem duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, na vida passada. O que seriam as vicissitudes da vida? O que são as vicissitudes? Que é um nome meio estranho, e eu gosto de buscar no dicionário para clarear mais para a gente. O que é uma vicissitude? Sequência de acontecimentos imprevisíveis, altos e baixos. Então, na vida da gente, às vezes está tudo bem, tudo alto, né? Tudo daqui a pouco cai. Então, essas são as vicissitudes. Uma hora está tudo bem, uma hora já não está tanto, outra hora está lá embaixo, né? Essas são as vicissitudes, né? Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Como eu disse, é sempre nós a causa. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência? Quantos são vítimas do seu desleixo, do seu descuido, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração? Que de dissensões, de conflitos, de divergências poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. O que seria suscetibilidade? É aquela coisa de se doer por qualquer coisa, né? O famoso melindre. Às vezes a pessoa fala com a outra e nem está querendo ofender, a pessoa já se sente ofendida. Quanto mal-estar, quanta desunião acontece por melindre, porque a pessoa se ofende fácil. Aí aquela pessoa desconfiada já acha que é para ela, e às vezes nem é. Até tem uma frase que eu gosto muito, que eu li, que diz assim, ó: nós devemos nos doar mais e nos doer menos. Que a pessoa se dói por qualquer coisa. Isso aí traz muito conflito. Às vezes até pessoas amigas acabam se afastando, né? Por conta de a pessoa achar que é alguma coisa para ela. Aí diz: quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem. Não somos nós mesmos que causamos tudo isso? Aí a gente tem como achar que é do outro, foi o outro que fez, ou foi Deus que está nos castigando. A gente tem que entender que Deus é amor, Deus não erra. Então nunca querer jogar a culpa, dizer que não, Deus esqueceu de mim. Tem gente que diz assim: eu joguei a pedra na cruz. Não, é melhor nós olharmos para dentro de nós mesmos e ver onde que eu estou errando. Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Não é verdade? Enquanto são pequenininhos que a gente já vai conduzindo. Se depois lá na frente, quando eles já têm a idade que eles possam, se conduzir sozinhos, e quando era criança a gente deixava fazer tudo, aí a gente não pode se queixar se eles, nos presentearem com a ingratidão. Porque depois de eles já adultos, eles têm o livre-arbítrio de escolher a sua caminhada. Mas enquanto são pequenos, a gente tem que ir dando direcionamento. Se depois eles quiserem tomar outro caminho, aí é com eles. Mas quantos pais sofrem
hoje por conta disso, porque não souberam orientar, educar, estar junto, presente. Porque as crianças, elas não querem só presente. Tem pai e mãe que enche a criança de presente, tudo, mas não estão presentes. O melhor para as crianças é que o pai e a mãe estejam presentes. Não precisa tanto presente, né? Brinquedo, coisa assim, mas estar presente. Então, quantos pais arrependidos, às vezes, com a ingratidão dos filhos. No Evangelho diz, se os pais tudo fizeram para conduzir seus filhos para o bom caminho, e mesmo assim eles se desviaram, os pais já não têm do que se culpar, porque eles fizeram o que estava ao seu alcance. Aí, que o livre-arbítrio, nem Deus, nem nosso anjo de guarda, ninguém pode violar o nosso livre-arbítrio. Por mais que o nosso anjo de guarda queira o nosso bem, se ele está vendo nós ir para o despenhadeiro, eles não podem nos puxar e botar no caminho certo. Eles podem muito orientar e eles orientam, intuem, muda, não é assim. Mas se a gente não quiser, eles não podem fazer a nossa parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, a gente tem que se ajudar. Eles não podem, os benfeitores espirituais, nossos mentores, eles não podem fazer a parte que cabe a nós. Eles podem nos sustentar, nos fortalecer, mas fazer a nossa parte, não. Ninguém pode fazer a nossa parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Porque senão, qual seria o nosso mérito, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Eles estão sempre prontos a nos ajudar. Eles estão ali do nosso ladinho. Basta a gente sinalizar que quer ajuda, que quer mudar de situação de vida, que não está feliz, e eles já vão estar aqui para nos orientar. Tem uma frase que diz, quando a gente dá um passo na direção de Deus, Ele dá 1000 na nossa direção. Basta nós sinalizar que nós queremos mudar. E nós devemos mudar. Devemos fazer uma análise, onde que eu estou errando. Como fazia Santo Agostinho, né? Ele sempre, durante a noite, ele revia tudo, o dia dele, tudo que ele fez, de bom, de ruim. Aí ele procurava melhorar aquilo que ele fez de ruim. É a nossa reforma íntima. É isso que nós devemos fazer. Aí diz que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que os aflige, e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. A gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Porque normalmente assim, a gente aponta o outro, que o outro fez de errado, mas para nós a gente, passa a mão na nossa própria cabeça. Ai não, eu fiz porque eu estava distraído, o outro é porque é orgulhoso. A gente sempre procura, aliviar o nosso lado. A gente não deve fazer assim, a gente deve fazer o quê? Em vez de julgar o outro e apontar, a gente deve olhar para dentro de nós e analisar onde que a gente está fazendo certo, continua. E onde que a gente está errando, vamos mudar. Porque cada dia que amanhece é uma oportunidade da gente se modificar. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto na verdade sua má estrela é a sua própria incúria, ou seja, a sua própria inércia, seu próprio desleixo, a sua própria negligência. Mas a gente prefere jogar a culpa em outros, Os males dessa espécie constitui seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. Mas aí vem, o homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual.
Porque às vezes a gente só fica reclamando das coisas que acontecem na vida da gente e só fica nessa reclamação, coitadinho de mim, e a gente não faz isso, que é trabalhar para o nosso adiantamento moral e intelectual. A gente tem que ter a humildade de reconhecer que nós erramos. Nós erramos. Às vezes, quanto mais orgulhosa é a pessoa, mais difícil é dela reconhecer. E Jesus trabalhava a humildade. Enquanto a gente se deixar levar pelo orgulho e pelo egoísmo, a gente vai sofrer. Mas se a gente passar a trabalhar na humildade, na fraternidade, aí as coisas começam a andar. Então, a solução já está na última frase ali. O homem os evitará as... como é que é o tema aqui? As aflições, o homem evitará quando começar a trabalhar o seu melhoramento moral e intelectual, buscar o conhecimento, e não só o conhecimento, a ação, porque Jesus nos ensinou o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nós já sabemos disso. Mas só saber o caminho faz a gente chegar lá onde a gente quer? Não. Eu conheço o caminho para ir até tal lugar. Eu conheço, eu tenho mapa ali, eu tenho tudo direitinho. Mas se eu não caminhar, eu não vou chegar lá. Então, o caminho a gente sabe. Qual é o caminho? O perdão, o não julgamento, a fraternidade, a caridade, o auxílio mútuo. Esse é o caminho. Nós sabemos. Dificilmente a gente não sabe os ensinamentos de Jesus. Acho que todos sabem, né? Mesmo que não tenha estudado muito, a gente sabe o que Jesus vem ensinar. Mas será que a gente faz? Ou a gente só escuta, guarda, mas a gente não pratica? A fé sem obras é morta. Não adianta a gente saber e não colocar em prática, né? Então, aqui também fala assim, ó, a lei humana alcança certas faltas e as pune. Então, assim, ó, a lei humana, ela consegue punir algumas faltas, né? Um roubo, uma infração no trânsito, essas coisas. Mas algumas faltas ela não tem como punir. Que faltas seriam essas? Essas que nós estamos falando. A pessoa ser imprudente, a pessoa não ser caridosa, a pessoa ser egoísta. São faltas perante a lei de Deus, mas as leis humanas não podem cobrar essas faltas. Mas a justiça divina, ela pune todas as infrações às suas leis. Então, por isso, vêm essas aflições na nossa vida. Essas aflições são sinalizadores, como se fosse um bip do que nós estamos fazendo, que nós estamos agindo errado. Então, por isso as aflições. Toda aflição vem devido à escolha errada que a gente fez. Seja porque a gente é orgulhoso, seja porque a gente é rancoroso, seja porque a gente é desorganizado, ou que a gente deixa tudo para fazer amanhã, e a vida vai rolando, e o tempo passa rápido, que a gente acha, que a gente sabe que passa, e às vezes a gente é assim, não, deixa, depois eu vou fazer. Quando eu me aposentar, eu vou me dedicar a ajudar alguém. Quando isso, a gente vai protelando, deixando para lá, e quando a gente vê, a vida passou. E aí a gente às vezes já não tem saúde, às vezes tudo muda e o tempo passa rápido. É claro que a gente terá outras oportunidades, mas talvez não aqui, nessa existência, porque a gente não aproveitou bem o tempo. Então essas são pequenas infrações às leis de Deus. Não são infrações que a justiça da terra possa cobrar, mas são infrações às leis de Deus, que são leis de amor.
Então, por isso vêm as aflições, porque nós fizemos as nossas escolhas erradas e fomos deixando o tempo passar. Às vezes, porque no nosso planeta, na Terra, tem muita distração. A gente vem aqui com o propósito de aprender. A gente saiu do plano espiritual e não, agora eu vou lá acertar. Eu vou aprender, eu vou fazer certo. Chega aqui, a gente tem o véu do esquecimento, a gente começa a se distrair com muitas coisas. Querer acumular bens, riquezas, né? Se deixa levar por beleza, aí só vive embelezando o corpo. Nada contra, porque a gente tem que cuidar do corpo e do espírito. Aí a gente vê muitas vezes as pessoas só lá na academia, né? Malhando. Quer ver quando vai chegar o verão e todo mundo vai para a academia para ficar com o corpo sarado, bonito. Se distrai quando esquece de cuidar do espírito. Fazer uma academia para o espírito. Trabalhar no bem. Procurar ser uma pessoa útil. Não ser tão rancoroso. E a gente acaba esquecendo. Acaba dando importância só para as coisas da terra. E quando a gente veio com a intenção de aprimoramento espiritual, buscar ser melhor do que era. Nada contra a gente ter lazer, a gente querer, né, ficar bem, cuidar da saúde, se achar bonita, né? Nada contra. Mas não podemos esquecer que o principal é o nosso espírito. O principal é cuidar do espírito, cuidando juntamente do corpo, porque os dois são necessários. O corpo é um instrumento que o espírito se serve para aprender, para passar pelas experiências. Então aí a gente esquece e a gente acaba atrasando a nossa evolução, o nosso aprimoramento espiritual. Jesus já dizia, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O resto será dado por acréscimo. Mas normalmente a gente inverte as coisas. A gente deixa o reino de Deus e sua justiça para depois. E fica atrás do resto. A gente quer ter poder, ter dinheiro, status, beleza. Tudo isso, gente, é passageiro. Tudo passa. A juventude passa, o poder se transfere de mãos. E aí a gente retorna de onde a gente veio, do plano espiritual, de mãos vazias, não leva nada. Passou uma vida inteira aqui, uma existência toda, às vezes de 80, 90 anos, e não adquiriu nada, não se melhorou em nada. Então, assim, as coisas, a natureza não dá saltos, são processos. Mas se a gente vir nessa existência e melhorar uma coisinha, adquirir uma virtude, já é uma riqueza imensa. Porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade de perdoar, outras já perdoam fácil, mas é maledicente, fica falando dos outros, fica julgando. Então, cada um de nós tem algo para melhorar em nós. Nós não somos só virtudes, nós também não somos só defeitos. Nós somos uma mescla, uma mistura de qualidades e de defeitos. Não tem uma pessoa que tenha só qualidades e não tem uma que tenha só defeitos. Né? Então nós temos que buscar equilibrar isso e retirando nossos defeitos que nós sabemos. A nossa consciência sabe onde é que a gente tem que melhorar. Então a gente vai trabalhar isso em nós mesmos, retirar esses vícios, essas paixões, esses defeitos e adquirir as virtudes. Até que um dia a gente já tenha mais virtudes do que tenha defeitos. E é para isso que nós estamos aqui. Então, se essas aflições acontecem, o único responsável somos nós mesmos. Então, que a gente não fique se fazendo de vítima, de coitadinho, choramingando nos cantos. Mas eu não mereço isso, porque isso é castigo. Não. Ninguém passa o que não precisa passar. Nós merecemos aquilo que está acontecendo.
E como eu já falei, né, se não é desta existência, se não são escolhas de agora, são lá de vidas passadas, porque Deus é tão bom, Ele é tão bom, Ele nos ama tanto, que Ele parcela nossos débitos. Às vezes lá atrás, a gente fez uma coisa muito grande assim na maldade, e aí a gente, lá na hora de a gente fazer o nosso projeto reencarnatório, a gente disse, olha, eu errei, mas eu quero ir lá consertar. Então eu vou lá passar exatamente por aquilo que eu fiz aquele outro lá passar. Mas Deus, os bons espíritos sabem que é muito pesado, que a gente não vai conseguir. Então ele só, então tu não vai ser 100%, tu vai resgatar isso só 30%. E chega aqui e a gente ainda reclama muito, porque eu não mereço, porque a gente tem o véu do esquecimento, a gente não lembra. Mas também isso não quer dizer que lá atrás a gente só fez maldades, não. Mas hoje nós somos bem melhores do que fomos ontem. E amanhã nós seremos melhores do que somos hoje, se a gente colocar em prática o que Jesus ensinou. Se a gente passar a fazer escolhas melhores. Se a gente não ficar apontando o dedo para o outro e esquecendo, perdendo o tempo precioso de olhar para nós. Onde que eu estou errando? E não para ficar se culpando, se martirizando, como se diz. Não, a gente olhar de frente para que a gente possa modificar aquela situação. Hoje eu ainda vi eu gosto muito assim de imagens na internet, que não precisa nem falar nada, que só a imagem já diz tudo. Porque nós temos sombras dentro de nós e nós temos luz. Aí a imagem era assim, na primeira situação tinha assim como um bonequinho, né, caminhando, e atrás dele a sombra. Aí ele olhou para trás, vinha a sombra. Ele começou a correr, a sombra começou a correr também, e daqui a pouco a sombra envolveu ele todo. Esse é o primeiro quadrinho. No segundo quadrinho era assim, ele caminhando, olhou para trás, tinha a sombra. O que ele fez? Ele se virou para a sombra, olhou para ela, abraçou a sombra. Quando ele abraçou a sombra ficou bem pequenininha. Ficou assim na palma da mão dele. O que isso quer dizer? Abraçar nossas sombras. É olhar para elas, os nossos erros, e dizer, eu errei, eu reconheço o meu erro, mas daqui para frente eu me proponho a não errar mais. Isso é abraçar nossas sombras, ou seja, abraçar nossos defeitos, reconhecer que temos, mas que queremos mudar. Isso é abraçar nossas sombras. E aí o que acontece? Diminui, porque a gente abraçou, até que a gente, com a nossa luz, com a nossa humildade de reconhecer esses erros, a gente vai fazendo com que a sombra se dissolva. Porque na verdade nós somos luz. Porque quando Deus nos criou, Ele colocou dentro de cada um de nós a sua luz, que é o seu carimbo, a sua marca. Todos somos filhos de Deus. E Jesus diz, brilhe a vossa luz. Nós temos que fazer essa luz que já está dentro de nós brilhar. Mas aí muitos de nós tomam caminhos errados, faz escolhas erradas e fica empanando esse brilho, essa luz. E aí vai mais para a escuridão. Mas a partir do momento que qualquer um de nós tem a intenção de voltar para a luz, nós temos o auxílio. Nunca estamos desamparados. Então nós precisamos cuidar da nossa luz, fazê-la brilhar. Quanto mais brilhar a nossa luz, mais a gente se ilumina e ilumina aqueles que de nós se aproximam. Porque às vezes a gente diz, nossa, o mundo está tão pesado, né? É tanta escuridão no mundo. Mas por que escuridão? Será que nós somos castigados porque o mundo está assim? Não. Essa escuridão que tem no mundo é a escuridão de cada um de nós. Aí a minha escuridão junta com a dela, né? E isso tudo vai ficando escuro. Mas se eu começo a
fazer com que essa escuridão seja envolvida na luz, abrace com humildade as minhas dificuldades e tenha o propósito de mudar, a minha luz vai crescendo. Assim como a luz da Angélica, do Mauro, de cada um de nós. Já imaginando a nossa luz, todos nós aqui, fazer brilhar a nossa luz, o mundo vai se tornar luminoso. Porque cada um de nós vai fazer brilhar a luz. E foi isso que Jesus pediu para cada um de nós: brilhe a vossa luz. Então não vamos ficar reclamando das aflições da vida. As aflições são a resposta às nossas escolhas erradas. O que a gente faz então para não ter mais aflição? Vamos procurar seguir o que Jesus ensinou, vamos amar. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos que nos amar primeiramente, para depois poder amar o outro, né? Então, como é que a gente vai se amar se a gente mal se conhece? Nós temos que olhar para nós de frente, olhar e ver onde eu tenho que melhorar, o que eu posso fazer para melhorar. Amando a nós mesmos, nós amamos o outro. Deus está em mim, assim como está em cada um. E está na natureza, está em todas as coisas. Então vamos amar a Deus. Quando eu estou amando a mim mesma, quando eu estou amando o meu próximo, eu estou amando a Deus. Porque Deus não é um velhinho de barba branca que está em algum lugar. Ele está em cada um de nós. Ele está em cada célula nossa, em cada átomo, em cada coisa. Está Deus. E Ele quer o melhor para cada um de nós. Então que a gente nunca desanime, nunca ache que é vítima. Procure olhar. Se as aflições acontecem na nossa vida, é porque tem uma causa e a causa está em escolhas erradas nossas. A partir do momento que a gente passe a fazer escolhas melhores, tudo melhora. Como se fosse um estalar de dedos. Eu melhorei, eu mudo, o mundo à minha volta muda. Eu passo a olhar diferente. Se eu olhar só com tristeza, com pessimismo, com revolta, eu estou olhando a vida de óculos escuros. Não é o mundo que está escuro, é eu que estou usando um óculos escuro, são as lentes com as quais eu estou vendo o mundo. Mas em vez de estar olhando para o lado escuro, nós podemos olhar para o lado claro, para o lado bom, igual o girassol, né? O girassol acompanha sempre o sol. E eu não sabia de uma coisa, quando tem uma plantação de girassol, se não tem sol, está nublado, tá chovendo, eles se viram um para o outro. Então vamos olhar para o sol, não para a sombra. As sombras ainda fazem parte, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, mas que já estamos nos melhorando. Então vamos olhar para o sol, vamos olhar para o lado positivo, não vamos ficar reclamando, olhando tudo com a negatividade, com revolta, o mundo não tem mais jeito, o mundo vai acabar. Vai mesmo, o mundo vai acabar, mas não o nosso mundo físico, o mundo de ódio, o mundo de violência. Esse mundo já está assim, o planeta Terra, que é de prova e expiação, ele está passando pela transição. Então ele vai passar para ser mundo de regeneração. Ainda vai existir tristeza, dor, ainda, mas em bem menor escala. As dores já não vão ser tão acerbas, tão fortes, porque nós estamos nessa transição de planeta de prova e expiação para planeta de regeneração. Então nós começamos lá no planeta de prova e expiação, lá no comecinho. E nós já passamos pela metade, já estamos no finalzinho. E já estamos passando para um mundo de regeneração. O próprio nome já diz, vai regenerar. As dores já não vão ser tão intensas. Vai existir mais fraternidade. Vai existir mais caridade, mais amor entre as pessoas. Tenhamos certeza disso. Já está acontecendo essa transição planetária, que a gente tanto fala na doutrina espírita, até foi tema da nossa Semana Espírita uns anos atrás, aí lá na nossa casa, na Barra.
a transição planetária. Então nós somos coautores desse mundo que está já se apresentando. Só que não é assim, acabou aqui, amanhã já é regeneração. É um processo, mas já estamos passando por esse processo. Então vamos ter a fé, a certeza, a confiança em Deus, que tudo já está melhorando. Embora agora pareça que está tudo um caos, né? Tanta coisa acontecendo aí, pandemia, não sei o quê, mas é para melhorar. É igual uma faxina numa casa. Primeiro a gente vai fazer uma bagunça. A gente vai fazer uma faxina, a gente tira as cortinas, a gente bota as cadeiras aqui em cima da mesa, a gente tira tapete, fica uma bagunça, não é? Aí depois a gente vai limpando tudo, vai acomodando as coisas e depois fica a casa cheirosinha, limpinha, que dá gosto. É exatamente o que a Terra está acontecendo na Terra, uma faxina. Então, a gente está vendo muita sujeira e vai ver mais ainda, porque já está no finalzinho desse processo. Então, aí vai tudo se acomodar, aí já vamos estar em planeta de regeneração, tomar alcance ainda, vamos ver, e depois tudo se acomoda e tudo fica bem melhor. Então, assim, só para a gente ter uma, né, fazer essa comparação, é o que está acontecendo. Então, vamos ter um pensamento positivo, confiança em Deus, nada de desânimo, nada de tristeza, nada de revolta, mas confiança plena em Deus, que Ele sabe tudo o que está acontecendo. E o que a gente está passando é porque a gente fez por merecer, mas Deus, Ele não dá uma carga maior do que nossos ombros possam aguentar. Ele dá a carga conforme as possibilidades que Ele sabe que nós temos. Então vamos seguir a nossa vida com fé, com amor, procurando exercitar o que Jesus ensinou, auxiliar alguém, que seja dando uma informação, né? Às vezes as pessoas, pode me falar, não, estou com pressa. Não, vamos parar um pouquinho, vamos dar informação, se for possível, eu levo até ali onde tu sabes que é, vamos fazer alguma coisa em prol do outro, porque quando a gente faz alguma coisa em prol do outro, nós estamos fazendo em prol de nós mesmos, porque na verdade somos todos irmãos, né? Então é isso que eu trago para hoje, né? As causas atuais das nossas aflições, elas são a responsabilidade nossa porque foi escolha nossa. E a gente pode mudar. Que a gente lê o texto ali, a gente pode mudar muita coisa. E aí as causas anteriores já seria outra palestra, que aí fica para a próxima vez, porque senão toma muito tempo. Eu agradeço a atenção de todos vocês, que possamos confiar sempre em Deus, nosso Pai Criador, que Ele sabe todas as coisas, em Jesus, o nosso Mestre. Agradecer porque Ele enviou Jesus para vir aqui nos ensinar a lei de amor, a lei de amor, do perdão, da caridade, da bondade, da fraternidade. E a gente vai conseguir. Nós temos nossos mentores, nossos anjos de guarda que estão sempre do nosso lado. Quando a gente se sentir assim meio fraco, meio para baixo, não só quando sentir, mas vamos pedir a eles, me ajuda, porque eles estão sempre do nosso lado. Vamos agradecer mais, agradecer todos os dias, porque tudo que nos acontece é para o nosso bem, embora às vezes pareça que não, mas é. Tudo que nos acontece é para o nosso bem, é para o nosso crescimento como espírito. Então é isso, meus irmãos, muito obrigada, que o Mestre Jesus nos abençoe.